Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade que é um dos grandes problemas da atualidade, não é? Então, afinal de contas, se a gente está caminhando para uma transição planetária, por que será que a ansiedade parece que é cada vez mais comum nos dias de hoje? Afinal de contas, de onde vem a raiz da ansiedade? Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Esses dias eu estava conversando com um amigo que tem passado por um momento muito difícil, mas que ao mesmo tempo ele percebe que graças a toda essa dificuldade, todos esses desafios, como eu costumo dizer, ele mergulhou a fundo na meditação e, consequentemente, ele começou a entrar na sua paz interior. No meio da conversa, ele me disse que uma das coisas que tem sido mais difíceis para ele é a de lidar com a ansiedade. Não somente a ansiedade de não saber o que vai acontecer no futuro, mas também a ansiedade de não saber as respostas para algumas coisas muito complicadas que estão acontecendo na vida dele. E principalmente algumas coisas que aparentemente não têm saída. Então eu vou compartilhar com você uma parte desta conversa que foi muito bacana. Nós estamos aqui para evoluir, certo? Em termos emocionais, evoluir para quê? Para a gente saber essa resposta, a gente precisa saber o que mais está incomodando dentro de nós. E no caso dele, é a ansiedade. E é claro que eu quis falar sobre isso porque, afinal de contas, ele não é exceção. A gente sabe que nos dias de hoje, o número de pessoas que sofrem com a ansiedade tem sido cada vez maior. Mas o que é a ansiedade, se não a nossa necessidade de encontrar respostas, de saber o que fazer, de saber como fazer, de saber o que vai acontecer, de saber se vai acontecer? Ficamos ansiosos porque queremos ter a confirmação de uma pergunta que está dentro da nossa cabeça, ou mesmo que a resposta não seja aquela que nós desejamos, a gente quer saber pelo menos a resposta, não é? Uma criança que fica ansiosa para ganhar o tão sonhado presente no dia do seu aniversário, quando vai chegando perto, começa a fazer uma contagem regressiva, não é assim? E mesmo que ela saiba que os seus pais já compraram o presente, que ela vai ganhar o que ela deseja, a ansiedade toma conta dela até que ela de fato veja e toque no presente com os seus próprios olhos. Acontece que nós replicamos isso na vida adulta e nós repetimos em diversas e diversas situações. Assim, vem aquela ansiedade na hora de pedir alguém em namoro ou em casamento, ou de saber se a pessoa vai vir pedir o namoro ou pedir o casamento. A ansiedade se a proposta do negócio vai dar certo, a ansiedade se o emprego desejado vai acontecer, a ansiedade de ter filhos e depois se nós vamos ter condições de criá-los adequadamente e assim por diante. A ansiedade se baseia na incerteza e, portanto, quanto mais difícil for a situação, maior será a incerteza e, portanto, maior será a ansiedade. Por exemplo, os pais podem sentir ansiedade se eles vão dar conta, se eles vão conseguir criar os seus filhos adequadamente, mas essa ansiedade duplica, triplica, fica muito maior se de repente a fonte de renda vai embora, se a pessoa perde o negócio, se a pessoa perde o emprego, entende? Então, conforme aumenta a incerteza, aumenta o medo. E como eu falei, aumenta a ansiedade, o não saber como vão ser as coisas daqui para frente, o não saber se as coisas vão se resolver ou sequer se vão se resolver. E se a pessoa não prestar atenção nisso, se ela não perceber para que caminho ela está indo, pode ficar uma situação incontrolável. Então, por exemplo, quantas pessoas não passaram por isso na pandemia? Quantas pessoas sofreram muito de ansiedade? Pessoas chegaram a ter problemas cardíacos, problemas de depressão. Então, a gente pode falar que a incerteza é o grande motivo de nós vivermos com ansiedade.
Mas a incerteza não é a raiz da ansiedade. A raiz da ansiedade vem da falta de compreensão de que nada é certo nessa vida. Se compreendemos isso, então o não saber, a imprevisibilidade perde força. E dessa forma, mesmo que continue havendo incertezas, a ansiedade não acontece. Vivemos numa dimensão onde tudo muda o tempo todo. Por isso que querer ter certeza das coisas, querer que as coisas aconteçam como nós queremos, é uma grande ilusão. É por isso que aqui neste plano, todas as pessoas têm desafios. Nem todo casal, nem todo casamento é perfeito, nem toda família tem um relacionamento harmonioso, nem toda pessoa trabalha no seu emprego dos sonhos, nem toda pessoa vive uma vida saudável fisicamente, nem todo mundo tem bons amigos. Nem todas as pessoas gozam de conforto material e assim por diante. Seria ótimo se absolutamente tudo que nós quiséssemos acontecesse, não é? Seria ótimo, por exemplo, se todos os pais fossem maravilhosos e vivessem até os 120 anos e partissem com alegria e paz, não é? Seria ótimo saber que todas as coisas boas que desejamos para nossa família fossem acontecer. Seria maravilhoso saber que todas as pessoas do mundo jamais sentiriam dores físicas ou emocionais. Mas, de novo, não é assim nesta dimensão que nós vivemos. Você quer ver uma coisa? Imagine uma criança que está aprendendo a ler e escrever. E ela descobre que na escola, daqui a alguns anos, ela vai poder aprender a desenvolver os seus próprios joguinhos de videogame. E então ela fica fascinada com isso e decide que quer aprender agora. E ela vai conseguir? Não, né? Porque ela precisa aprender a ler e escrever antes, a desenvolver habilidades, até chegar o momento em que ela possa desenvolver os seus joguinhos. Espiritualmente, nós somos assim. Esse mundo de harmonia e estabilidade que todo mundo quer não está muito longe de nós. E é por isso que a vida tem trazido situações que trazem ansiedade para tantas pessoas. Entenda que são as últimas lições para que a gente aprenda a lidar com a incerteza. Mas por que será que a gente vive num plano onde a incerteza é uma coisa tão comum? Você já se perguntou isso? Nós vivemos isso porque, para sermos seres mais evoluídos, precisamos desenvolver coisas como paciência e confiança. A paciência é necessária para entendermos que existe um momento e um tempo para tudo, principalmente em relação ao momento, ao tempo de compreensão, de despertar de cada um. E a confiança é o passo seguinte: é confiar que no aparente mundo incerto, tudo é certo, ou seja, tudo tem um propósito maior se a gente aprender a confiar. Você está entendendo? A paciência é o contraponto da ansiedade e a confiança é o contraponto da incerteza. É claro que quando a gente está passando por alguma coisa difícil na pele, não é fácil. Afinal de contas, não dá para falar sobre evolução, sobre aprendizado, exatamente no momento que a gente está passando ou que uma outra pessoa esteja passando por um grande sofrimento. Mas conforme o tempo passa, se a pessoa sentir dentro dela o desejo de encontrar respostas para que a vida tenha mais sentido, então ela vai perceber que existe algo por trás muito maior do que aquilo que nós vemos. Na conversa com meu amigo, ele me disse que quanto mais ele procurava por respostas do lado de fora, mais ele entendia que as respostas estavam dentro dele. Então eu me pergunto, será que se ele não passasse pelos desafios que está passando, ele estaria desenvolvendo uma consciência assim? Buscando a paz dentro de si, ele tem dado um grande exemplo a muitas pessoas que sofrem com a ansiedade. Imagine seres de quinta dimensão. Quando nós pedimos ajuda a esses seres ascensionados, quanta paciência você acha que eles precisam ter enquanto nós não aprendemos o que precisamos aprender? E ao mesmo tempo, imagine o quanto de confiança que eles têm de que tudo está acontecendo conforme um propósito maior. Agora volte para a terceira dimensão e se pergunte: como é que você, eu, como nós vamos chegar lá se não desenvolvermos essas qualidades? Mas de onde vem essa necessidade de ter certeza das coisas? Essa necessidade que nos causa tanto sofrimento?
vem naturalmente de milhões e milhões de memórias de controle que nós temos. Estar no controle sempre foi a grande ilusão do ser humano. Ser rei, ser rainha, conquistar, dominar, reinar. Assim como crianças que começamos a desenvolver ansiedade pelas coisas que nós queríamos, quantas e quantas vezes nós sentimos ansiedade por querer saber sobre o futuro? Quantas vezes desejamos ter controle sobre o que está acontecendo e o que vai vir a acontecer? E mais do que isso, quantas vidas será que nós passamos com essa necessidade de controle? Quantas vidas nós vivemos querendo saber o que fazer, como controlar e o que iria acontecer? E assim, a cada momento de dificuldade que nós tivemos, que nós vivemos, para lidar com a incerteza, foi transformando a incerteza numa coisa cada vez mais ruim. E dessa forma ela foi se transformando num fantasma, trazendo cada vez mais medo e ansiedade. Mas agora você sabe que a incerteza faz parte do plano dimensional em que nós vivemos. Se queremos sair daqui, precisamos aprender a lidar com ela. Aprender a viver e ter paciência, desenvolver a paciência, desenvolver o confiar. Confiar em quê? Confiar em Deus, no universo, no todo. E naturalmente, você já sabe, para essas memórias de ansiedade, nós podemos usar o Ho'oponopono para limpá-las. Então, segue a minha sugestão para você. Diga seu nome. Sinto muito por todo o sofrimento que causei através da ansiedade criada por querer ter o controle de tudo e pela ansiedade por muitas coisas não acontecerem como eu queria. Me perdoe por não aceitar e demorar tanto a compreender a imprevisibilidade da vida. Eu te amo por escolher buscar a paz dentro de mim. Eu sou grato, sou grata por enxergar através das dores as lições que a incerteza me traz. Peço ao Divino que leve embora as memórias que fazem com que eu sofra através das incertezas e transforme-as em pura luz. Comente aqui se você percebe o quanto a incerteza atrapalha, o quanto a incerteza provoca ansiedade em você, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.